Bem-vindos ao programa E a América Aqui Tão Perto. Desde Bill Clinton até Donald Trump, todos os presidentes tiveram que lidar com o desafio de enfrentar Vladimir Putin. Uns optaram por uma aproximação estratégica, outros por um confronto mais direto. Para nos ajudar a entender essa dinâmica complexa, temos connosco hoje o Dr. Miguel Relvas, comentador político, gestor de empresas e ex-ministro adjunto e dos assuntos parlamentares. Dr. Miguel Relvas, muito obrigado por estar aqui connosco hoje. Em 2001, George W. Bush disse que olhou nos olhos de Vladimir Putin e lhe viu a alma. Isto foi inocência presidencial ou ambicionava uma espécie de aproximação estratégica? Eu penso que ambicionava. Aliás, eu não tenho uma má imagem do presidente Bush. Criou-se a imprensa americana mais próxima do Partido Democrático e daqueles setores mais tendenciosos que a América tem, que eles consideram de esquerda, quer dizer, comparado com os valores da Europa, não são de esquerda, na verdade não o são. Mas criaram uma imagem de um presidente frágil, de um presidente débil, mesmo chegando ao ponto até de o considerar um presidente inculto. A verdade é que a reação ao 11 de setembro foi uma reação que o transformou num presidente que teve uma visão estruturante e que combateu e que lutou e que deu uma resposta forte daquilo que é a resposta de um império perante estas circunstâncias. De qualquer modo, a América nunca mais se recompôs desde o mandato de Ronald Reagan. Esse foi o grande mandato que também aproveitou, vamos ser claros, todo o processo de fragilização da União Soviética a partir do que sucedeu no Afeganistão. E ele foi muito rápido, foi muito objetivo. E foi buscar doutrinas que vinham da Segunda Guerra Mundial. Porque se nós pensarmos bem, esta geração, que também é a minha geração, viveu muito, durante décadas, o terror do equilíbrio. Que era um terror que existia entre a União Soviética e tudo se decidia entre a União Soviética e os Estados Unidos. O mundo era a preto e branco. Um conquistava a Somália, o outro conquistava o Sudão. Se o outro conquistava o Sudão, o outro conquistava a Somália. Fomos nesta viragem. Passámos de um período em que do terror do equilíbrio passámos para o desequilíbrio do terror. Ou seja, nós hoje temos pequenos fenómenos, pequenos factos. Veja, os Houthis no Iémen têm a tentação de parar o comércio mundial. Não param na totalidade, mas afetam o comércio mundial. Portanto, isto hoje temos uma realidade completamente distinta daquela que era. Os próprios impérios hoje tremem. À época, os impérios não tremiam. Quanto muito teriam medo do seu próprio poder, da sua própria capacidade. E a América começava a dar sinais de uma dívida que hoje é agonizante, a dívida pública americana, que é isso, aliás, que leva a que os Estados Unidos estejam nesta encruzilhada contra tudo e contra todos, contra os seus próprios inimigos, contra a sua raiz, contra a sua... e pondo mesmo em causa aquela ideia que havia sempre no mundo, se havia um país de democracia, um país de oportunidades, um país onde todo o exilado gostava de ir viver, e hoje todos esses que estão nos Estados Unidos ponderam que terão melhor e mais qualidade de vida na Europa. Portanto, quer dizer, os Estados Unidos estão-se a reconstruir, ou diria, como muitos que acreditam nisso, os impérios, todos eles ao longo da história da humanidade, tiveram um período e tiveram um tempo. Será que estamos a viver o declínio final do Império Americano? Não parece ainda, mas que caminhamos para isso, particularmente nesta luta económica, que foi sempre a partir do poder económico, os impérios, poder económico e do poder militar. Os americanos abdicaram em parte da conquista de território. Essa foi das primeiras medidas do presidente Biden, quando saiu daquela forma, com o rabo entre as pernas, numa linguagem popular, quando ele sai do Afeganistão. E hoje o que nós sentimos é que eles falam muito da Europa, que a Europa tem que apostar na defesa, e bem, que a Europa tem que investir mais, e tem, mas a verdade é que nós hoje vemos uma América com menos ambição de conquistar. E os impérios, quando têm problemas económicos, e os impérios, quando se viram para dentro, e os impérios, quando deixam de ter a ambição da conquista do território, o que é que lhes acontece? Morrem. Certíssimo. Obama tentou um reset de relações com a Rússia e com Vladimir Putin. Relembro o caso, o episódio em que Hillary Clinton leva um botão vermelho para Lavrov a dizer reset. Porquê é que este reset com Putin e com o Kremlin falhou tão rapidamente? Porque os americanos são muito incultos em matéria histórica. E desde Kissinger não conseguem ter uma visão para a história. Kissinger foi sempre alguém além do seu tempo. Primeiro tinha uma matriz europeia, além de uma origem judaica, era uma origem alemã. Aliás, se nós olharmos bem, que estamos hoje a viver em Israel, Kissinger foi o primeiro político global a dizer, bem, atenção,
Nunca se esqueçam, Israel não tem política interna, só tem política externa. E isso nós estamos a viver, quer dizer... E Kissinger também, se não estou errado, dizia os Estados Unidos não têm amigos permanentes, têm interesses permanentes. Naturalmente, por isso ele guiou toda a política de abertura com a China e com o Xu Enlai. Portanto, quer dizer, a grande questão que se coloca aqui é que os Estados Unidos nunca mais se recompuseram desde Ronald Reagan e daquele investimento político, militar e económico. E os Estados Unidos têm olhado para dentro, até porque é um país muito mais desigual do que aquilo que se pensa, e deixou-se que a opinião final de uma América rural, de uma América mais atrasada, de uma América menos cosmopolita se impusesse, e tem sido esse radicalismo. Porque nós olhamos para estes fenómenos, para mim são mais populistas do que extrema-direita. Eu tenho muita dificuldade em definir uma extrema-direita que é populista, porque o que nós temos são poucos as forças que são a extrema-direita tradicional, com a força da raça, com a superioridade. Isso vem de períodos na história, mas acima de tudo a Segunda Guerra Mundial moldou muito isso. Hoje não temos essa, felizmente, não são setores fundamentais, nem são setores liderantes da sociedade. Esperemos que não venham a atingir esse objetivo. E Obama foi um presidente de palavras, foi um presidente de bons discursos, encantadores discursos. Uma campanha, primeiro, é o primeiro presidente de origem afro-americana a ser eleito. Segundo, com uma imagem forte, uma imagem agradável de se ver, depois um bem-falante. E andou a enganar o mundo os primeiros 4 anos com toda esta tipologia aqui que acabei de definir. No segundo mandato veio de cima, não foi um mau presidente. Não foi um mau presidente. Mas foi um presidente que criou condições para que Ronald Reagan para que o Trump fosse eleito. Trump é eleito como consequência, primeiro, os erros de Hillary Clinton, porque a América gosta das famílias reais. É verdade, mas é muito difícil a mulher de um ex-presidente poder ser eleito. As famílias têm poder, foi assim com Kennedy, mas não se elegeu mais nenhum Kennedy. Quer dizer, a América é um país muito contraditório. Dão poder às famílias, mas querem-as no seu devido lugar. Porque até aqui a América, se quer queiramos, quer não, foi talvez a sociedade profundamente mais democrática. Muito mais democrática até que a Inglaterra, porque a Inglaterra há muita coisa que se faz atrás da cortina que não se sabe. A América era uma sociedade muito mais democrata, muito mais aberta, muito tolerante, onde cabia tudo e o seu contrário, onde se podia ser conservador e se podia ser ultraliberal, em que se podia ser a favor de tudo e contra tudo. E hoje nós sentimos o quê? Sentimos uma América hoje que é um fantasma de tudo isso. Então, o que é que acha que falhou nesse segundo mandato de Obama na política externa? Mas vamos ver, foi muito condicionado pela política interna. Ele tentou criar à dimensão da Europa um Serviço Nacional de Saúde. Vamos ver esse exemplo. O Obamacare. Só que esqueceu que um Serviço Nacional de Saúde obriga à existência de instituições fortes no setor público e, acima de tudo, de muito dinheiro. E isso levou a que eles queriam fazer sem os custos dessa mesma. Mas já era visível que o caminho que estava a ser seguido da dívida pública americana, particularmente em que, sendo a China um dos grandes possuidores de dívida pública americana, e durante anos os americanos brincaram muito com essa realidade. O que é que faziam? Emitiam moeda e quem pagava era o proprietário. Só que chegados a um ponto em que é necessário fazerem reformas, fazer cortes, veja, Trump tem razão, diz, o déficit da América com a Europa é de 350 bi ano. É verdade. Enfim, podemos dizer que se contabilizássemos a questão das armas, se contassem para a balança de pagamentos como conta todas as outras importações e exportações, o valor porventura seria menos. Mas há um déficit. Porquê? Porque o vinho europeu é melhor que o americano, o azeite europeu é melhor que o americano, o champanhe e os carros, os elevadores, ou seja, a Europa foi devagarinho. A Europa é que é um animal difícil de andar, pesado, porque se não fosse isso, a Europa tem todas as condições, tem toda a atratividade. O que é que está a suceder neste momento? Muitas dos cidadãos de todo o mundo, que há 10, 20, 30 anos queriam estudar para os Estados Unidos, queriam viver para os Estados Unidos, começam a pensar que vivem melhor em qualquer um dos países europeus que são mais tranquilos, mais abertos, mais tolerantes e mais democráticos no acesso à visão do contraditório. Não há democracia sem contraditório, não há tolerância sem contraditório. Não há qualidade de vida sem o contraditório, porque quando nós chegamos a uma sociedade em que se começa a viver uma certa tendência da posição única, em que há uma arrogância, em que o Presidente no seu dia de anos faz um desfile militar, isto é digno de um país africano. Certíssimo.
Biden volta a um discurso duro, até se calhar mais duro do que os discursos da Guerra Fria, e relembro que começou o seu mandato a dizer que Putin era um killer, um assassino. Como é que esta estratégia reposicionou os Estados Unidos para lidar com a ameaça Não russa? reposicionou para coisa nenhuma. A verdade é que os Estados Unidos foram arrogantes. Todos estes presidentes, desde Ronald Reagan, olharam para a União Soviética e viram na Rússia a União Soviética decapitada. E a verdade é que se esqueceram da história em que os ex-impérios nunca deixam de o ser, pelo menos na sua mentalidade, e sempre que estão frágeis dentro, querem mostrar força fora. E os Estados Unidos foram arrogantes, olharam para a Rússia como um anão económico. A verdade é que a Rússia não é uma potência militar, não é uma potência económica, é simplesmente uma potência nuclear. E a Rússia, a partir de determinado momento, depois de toda a desintegração da União Soviética, a Rússia começou a ver que teria hipóteses de poder começar a reconstruir o seu espaço. A sua história, veja, tudo aquilo que Catarina a Grande fez está agora, é o que está agora a ser feito. A Catarina Grande ocupou a Crimeia à época, que pertencia aos Árabes turcos. Quer dizer, se nós olharmos para hoje, agora estava na mão da Ucrânia, que foi entregue pela ex-União Soviética. Portanto, quer dizer, o mundo e os americanos brincaram com o fogo. Acharam que os russos não eram para ser levados a sério, que eles não eram capazes de reagir. Com o leão não se faz festas, ou se lhe dá uma pancada e o se põe no sítio, fazer festas é um erro. Andaram a brincar com coisas muito sérias. E veja como estão a corrigir em relação, até pelas questões internas, é verdade, mas veja como estão a corrigir em relação a Israel. Os Estados Unidos não vacilaram, foram muito claros em todo este processo. Porquê? Porque estão com medo, não querem mais outra frente. E se vir bem, aqui é notório que com a administração de Trump, porventura, sem qualquer teoria da conspiração, a verdade é que parece haver aqui um certo entendimento com a Rússia. A Rússia não massa e não massacra na questão de Israel e a América é mais tolerante na questão da Ucrânia. Eu não estou com isto a dizer que há um entendimento. Tu tratas deste lado, eu trato desse. Não estou a dizer isso. Mas que parece. Como falou de Reagan, o presidente Trump foi buscar o slogan Make America Great Again a Reagan. E não foi a única coisa que roubou ao ex-presidente. Também roubou a política externa Peace through Strength, ou seja, paz através de força. E era exatamente o que estava a dizer. Mas, na verdade, Ronald Reagan, ao pé de Donald Trump, foi educado em Cambridge. É a mesma coisa. Um tinha visão, claro. Um estava certo no seu tempo e um juntou o mundo ao seu lado contra a União Soviética. Este não, este está a juntar todos contra. Claro. Trata a Inglaterra como trata a Rússia, trata mal, não tem uma relação saudável, trata o Canadá, que é o seu vizinho ali, como se fosse pior do que trata um Estado americano. No fundo, trata como se fosse um Estado americano. Agora, a América ainda é a América. Vejam uma coisa. O que é central nós analisarmos é que a América tem 50 Estados. Se a Inglaterra fosse um Estado americano, sabe qual seria o seu número dentro dos 50 Estados? Economicamente, o seu PIB seria o 51º. A Inglaterra estaria depois do Minnesota. Portanto, estamos ainda a falar de alguém que, com políticas certas, tem uma capacidade económica muito significativa. A Inglaterra seria o 51º Estado, em termos de PIB, de capacidade económica, dos Estados Unidos. Isto é revelador de algo. Ou seja, os Estados Unidos estão doentes, os Estados Unidos caminham com maior lentidão e mais pesados, mas têm a solução. Certíssimo. Trump, como referimos há pouco, tentou uma abordagem diferente dos seus antecessores, que é a abordagem paz através da força. Considera que esta tentativa de amenizar o ambiente com Putin pode trazer frutos no futuro? Ou vai seguir o mesmo caminho que a dos seus antecessores? O problema não é só a estratégia com Putin, o problema é a estratégia com o mundo. E Putin vê que ele, na relação com o mundo, sai mais frágil. Que ele, com a relação do mundo, diz uma coisa e o seu oposto. Que ele, com a relação do mundo, é de uma instabilidade permanente. E Putin vê aqui uma aproximação e vê aqui uma forma, da mesma forma que Putin está a conseguir aproximar a China da Europa, também está a conseguir aproximar a Rússia da China, a Rússia da Índia.
Quer dizer, isto são fenómenos muito importantes, porque estamos a falar dos países que vão ter mais população nas próximas, já têm hoje, e vão continuar a ter mais população nas próximas décadas. Portanto, o mundo vai passar a acentuar o tal desequilíbrio do terror que nós hoje temos. Claro, e este vácuo deixado também pelos Estados Unidos, com a postura isolacionista, facilita o trabalho. Naturalmente que sim. Isto significa que ou a Europa se vai reequipar no plano militar, e isso também significa desafios. Nós sabemos o que é que se passou na história, sempre. Eu não gosto muito de ver todo este estímulo, porque nós temos que pensar para além do tempo em que vivemos. A verdade é que há dois países verdadeiramente belicistas no mundo. São a Alemanha e o Japão. A história demonstra isso. A história de décadas. São países que, quando estão armados, são países que, quando têm uma ideologia e são capazes de ser guiados, aceitam ser guiados à força. Aceitam, numa primeira fase, sempre viver com a intolerância. Admiram a intolerância. Seguem líderes fortes. A única guerra que a China nos habituou ao longo dos séculos, a China adora a guerra do comércio. A China adora vender. A China não quer fazer a guerra do comércio. A China, tirando o Tibete, que foi um pequeno ponto, a China nunca ocupou ninguém, defendeu-se sempre das agressões estrangeiras. Nós vamos para a Ásia, na Ásia quem é que é odiado? Os japoneses. Vai para a Coreia, odeia os japoneses. Vai para a Malásia, odeia os japoneses. Vai para Singapura, odeia os japoneses. Vai para a Vietnã, odeia os japoneses. A China faz a exportação de pessoas, essas pessoas integram-se, essas pessoas são sempre uma parte significativa da população. Até em Timor-Leste, 10% da população são chineses. Os chineses o que é que querem? Querem vender os seus produtos, trabalham para vender os seus produtos. Têm uma visão completamente distinta do mundo. Agora, estão a ser estimulados a serem uma potência militar e a poderem ter sonhos que os verdadeiros momentos de maior história, os grandes imperadores chineses gostariam de pensar que podiam ter dominado o mundo, como hoje o imperador Xi acha que pode ter um papel, e já tem um papel relevante e cada vez quer mais, quer dominar o mar da China. Isto é insaciável. A seguir ao mar da China veio o Pacífico, a seguir ao Pacífico veio o Índico. Portanto, nós temos que estar muito atentos. E o que mais custa é que neste momento a Europa e os Estados Unidos deviam ser um só. Era exatamente esse o próximo tópico. Durante anos a Europa olhou para a Rússia como um parceiro, principalmente a nível energético. Hoje em dia muitos reconhecem que é um erro. Qual deve ser o papel da Europa nos próximos anos com a Rússia? Tem que ser um papel sempre de muito cuidado, uma relação que não pode ser nem distante nem próxima, tem que ser uma relação muito cuidadosa, mas ela precisa de existir. Tem que ser criados mecanismos de confiança, porque nós sabemos que há sempre ali dois povos mártires. A Ucrânia quando os russos vêm para este lado e a Polónia quando os alemães vão para o outro lado. Sabemos, faz parte da história e a história repete-se com protagonistas diferentes, de modo diferente. Portanto, a Europa tem que ter uma relação privilegiada, diplomaticamente inteligente com a Rússia. E a Rússia precisa, porque a Rússia é um anão económico. A Rússia tem uma economia mais frágil que a do Brasil ou uma economia mais frágil que a de Itália. Portanto, vamos pôr as coisas no seu lugar. O povo russo não vive satisfeito, pode andar iludido com esta supremacia exterior, mas o povo russo passa fome, o povo russo não educa os seus filhos, não os prepara para o futuro. É uma pequena elite que tem acesso a todos esses bens. E isto o que é que traz? Traz revoltas, é uma questão de tempo. Vamos ter mais problemas. E eu espero que esses problemas sejam solucionados, porque a Rússia precisa de um czar, seja ele de ordem, que venha da nobreza, ou venha da política, ou venha de onde ele vier, das Forças Armadas. A Rússia precisa ter comando. A Rússia sem comando é um fator maior de destabilização para o mundo do que uma Rússia com um poder forte. E considera que é possível o Ocidente, e em especial a América, terem uma política externa coerente com a Rússia? Ou seja, não andarem sempre a mudar de política externa e de abordagem com o Kremlin cada vez que muda o presidente? O populismo tem-se acentuado. O presidente Trump não é mais do que um presidente populista, que diz aquilo que os setores muitas vezes mais atrasados da sociedade querem ouvir. Eu espero que a América volte às velhas doutrinas e que seja capaz de ser ela de construir uma visão ousada, atrevida, nova. É preciso uma nova detente no mundo. Precisamos de uma nova ordem mundial, seja no plano económico, seja no plano militar, seja no plano diplomático. E essa nova ordem mundial vai ter que, e a Europa tem um papel importante, não só contar mais com a Europa, mas acima de tudo também contar com a China e a Índia. A Índia é um aliado tradicional, um aliado fundamental do mundo ocidental.
E nós precisamos desse equilíbrio. O que está a passar no conflito entre o Irão e Israel é também isso. O que ali está em causa é um Estado em que todas as guerras são guerras existenciais, que é o Estado de Israel. Sabe que no dia em que perdeu uma guerra acabou, portanto precisa de as ganhar todas, que está a pôr de gatas um império cultural, um império com mais de 2.500 anos, um país hoje um país dividido pela religião e um país que se atrasou pela religião. Esperemos que de todo este cenário possa sair um novo poder dentro do Irão e que esse novo poder volte a trazer novamente uma nova esperança para os iranianos. E a esperança dos iranianos são boas para o mundo económico, porque com as riquezas que o Irão possui, a reconstrução do Irão vai ser extraordinariamente interessante para a Europa e para os Estados Unidos e para a China. Há ali um quinhão para todos. Aquilo que agora está a ser reconstruído, aliás, como na Ucrânia, vão ser dois polos para dar um boom nas economias globais. O período que vamos viver a seguir a este pode ser um período glorioso no plano económico. Vamos terminar com uma pergunta fora do Kremlin. Se pudesse jantar com um presidente americano, qual seria e porquê? Obviamente, Ronald Reagan. Obviamente. Eu também tinha muito fascínio quando era mais novo pelo Kennedy, com o que fui lendo ao longo dos tempos. Foi o primeiro presidente moderno da América. Toda aquela imagem, o glamour. Do Camelot. Agora, para mim, o verdadeiro presidente da América no século XX, grande presidente, Eisenhower, fez a guerra, mas Ronald Reagan, aquilo é farinha de outro saco. Foi um grande presidente. O grande comunicador. Um comunicador e fazedor. É que não foi só. Ele aquilo que comunicava, fazia. Dr. Miguel Relvas, muito obrigado por este momento. Boa sorte. Foi um prazer refletir. Boa sorte para si, boa sorte para o programa, boa sorte para o jornal. É isso que eu vos desejo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os que nos acompanharam lá em casa. Até para a semana.